Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, na nossa tarefa da Escola de Paz Eurípides Barçanufo, em que o lema é educar-se para educar. Que bom vê-los aqui neste sábado, né? Nessa semana em que a gente celebra a Semana Santa, como é importante a gente transmitir todas essas lições para os nossos filhos. Por isso estamos aqui firmes e fortes nesta manhã de sábado. Então, retomando os nossos recadinhos, a gente pede que desliguem os celulares e, mais do que isso, desliguem-se dos celulares. Como é importante estarmos aqui, então vamos fazer valer todos esses momentos de aprendizado, de reflexões, nos concentrando, né? Trazendo para cá, para este ambiente, os nossos pensamentos e o nosso coração, para que a gente possa sair daqui mais fortalecidos para os nossos desafios da semana. Então, para quem chega a casa pela primeira vez, aqui embaixo, então, acontece a nossa palestra para os pais. Lá em cima, a evangelização das crianças. Fiquem tranquilos que todas elas são bem cuidadas de lá, acompanhadas pelos tios. Se eles não estiverem confortáveis, os tios trazem as crianças aqui para o salão, para a companhia dos pais também, tá bom? Então, hoje a gente, como sempre, né, seu José, a gente começa com esse ambiente gostoso da música, para a gente poder se acalmando também e a gente se concentrar nos ensinamentos que viemos buscar. O sol se põe, um dia se vai, busquei viver minha vocação, recebi tua luz, recebi tua paz, sem tua presença, como teu amor. Sei que nada faço sem tua graça que me faz andar. Todo o meu trabalho, oferenda a ti, vai se tornar fruto do amor. Vai ter outro sabor, é sinal da luz, vem do coração. Vida que acontece é bênção e comunhão, fonte de esperança, de renovação. Minha alegria é servir a ti, para ser feliz, mesmo na incerteza. Ouço tua voz a me chamar, vai anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Sei que nada sei, nada vou fazer. Mesmo se eu plantar, nada vai nascer. Todos os meus passos pedem tua luz. Sei que me sustenta, meu Mestre Jesus. Minha alegria é servir a ti para ser feliz, mesmo na incerteza. Ouço tua voz a me chamar, vai anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Não te deixo só, contigo vou também. Muito obrigada, seu José. O último recadinho é sobre as entrevistas. Quem chega a casa em busca de tratamento, em busca de orientação, o DEPOI, o nosso Departamento das Entrevistas e Orientação, a nossa colega Andréia está ali atrás na mesinha, podem se direcionar a elas
pedindo para passar pela entrevista para então ser orientado para os tratamentos. Então, eu convido a todos para se sentarem confortavelmente, fecharem os olhos e vamos então acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento, agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde de todos das nossas famílias, agradecendo pelo nosso despertar de consciência, por este momento em que nos disponibilizamos a aprender, neste momento em que estamos abertos às palavras do Evangelho de Jesus. Então vamos pedindo aos nossos mentores, à espiritualidade amiga que nos acompanha nesta manhã, para que estejam conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando para que possamos fazer as nossas reflexões, para que possamos abrir os nossos pensamentos e, mais do que isso, nos tornemos capazes de vivenciar o Evangelho. Aqui estamos aqui a aprender. Com o coração cheio de gratidão, pedimos ao Pai que fique conosco, nos iluminando e nos abençoando, nos fortalecendo nesta fé e nos desígnios de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos aqui conosco o Ricardo Arrasi, né? Ricardo é tarefeiro da casa, também faz parte do Departamento de Escolas e Cursos e é também vice-presidente da IAM, da Instituição Assistencial MEI-MEI, e hoje está aqui conosco para falar sobre a solidariedade a solidariedade é contagiante. Ricardo, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia, irmãos queridos. Que a doce paz de Jesus possa envolver a todos aqui. Quando nós falamos deste tema, a solidariedade, nós precisamos lembrar da semana que nós nos encontramos, que é uma semana importante para o cristianismo. Talvez não só para o cristianismo, mas para a humanidade como um todo, não é? Porque é importante estarmos aqui para tratarmos de um tema que nos une, na verdade, né? E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão com todos vocês, fazendo uma pergunta, onde eu também me incluo nesta reflexão. A solidariedade, meus irmãos, ela está ao alcance de todos, ou a solidariedade ela só pode ser feita por uma parcela da população? Quando a gente fala da parcela da população, o que nós queremos dizer? São pessoas que têm uma condição financeira melhor, que pode ser mais solidário. Pessoas que têm mais tempo, que podem ser mais solidárias. Talvez pessoas que moram em locais mais afastados dos grandes centros, né? Onde a comunidade é mais próxima. Talvez a solidariedade ela só está vinculada a essas pessoas. O que vocês acham? Eu gostaria para que a gente pudesse responder a esta pergunta, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo no que nós estamos querendo dizer e compreender sobre a solidariedade. Então, olhem só, nós temos alguns filósofos que dizem para nós o seguinte: a solidariedade é quando nós não pensamos, não é um sentimento, ela é uma ação. E ela é uma ação em direção àqueles mais necessitados. Uma parte da filosofia fala isso. Então, os que são mais necessitados é que merecem uma ação reparadora. Só que essa ação, ela tem que ter
alguns cuidados com ela. Primeiro, ela precisa ser uma ação despretensiosa daquela pessoa que quer auxiliar o próximo, e ela tem que vir com o que nós chamamos de empatia. E o que é a empatia? A empatia é uma compreensão respeitosa dos problemas em que aquela pessoa passa. Porque se nós começarmos a julgar o porquê ele está naquela situação, eu já deixo de ser empático. Existe uma outra corrente filosófica que fala que esta definição, em que é uma ação em prol do necessitado, ela é incompleta. Não é só isso. A solidariedade, ela também tem a ver com eu estar feliz pelo outro. Eu demonstrar felicidade pelas conquistas do próximo. E se a gente vai lá na definição, que é uma definição francesa da palavra, chamada solidarité, essa definição diz que solidariedade é quando nós nos responsabilizamos pelo próximo. Então, olhem só, está cheio de definições aí, né? Filosóficas, etimológicas da palavra, só que a gente tem que ir por um outro caminho, um caminho mais completo, não é? E aí é que nós começamos a procurar nos livros espíritas a definição do que significa solidariedade. Então, quando nós começamos a ter a literatura sobre a nossa compreensão, quando nós começamos a ler sobre solidariedade, tem um livro, gente, que ele é pequenininho, mas a gente indica aí para todos, que ele se chama Jesus no Lar. Esse livro foi escrito pelo espírito Neio Lúcio e é psicografado pelo Chico Xavier. E numa das histórias que esse livro compreende, ele se chama Trocas Exímias, né? E o que ele fala justamente nesta passagem do livro? Ele traz através de um conto, né? O Jesus está lá com os apóstolos, conversando como sempre com eles. E Jesus, é claro, ele tinha uma forma de ensinar que era através das lições, das parábolas, onde nós tínhamos ali uma moral a ser aprendida com ela. E aí Jesus conta sobre dois amigos que caminhavam num local muito deserto, caminhavam com dificuldade, mas que precisavam chegar a uma aldeia próxima. E ao caminhar, eles se deparam com uma criança. E essa criança já muito debilitada, porque a mamãezinha dele já estava morta, inclusive, naquele local. E esses dois olham para aquela criança e dizem o seguinte, um deles, vamos salvá-la, precisamos salvá-la, porque a mãe já foi, mas a criança ainda está viva. E o outro que está com ele, a outra pessoa, o amigo dele, diz o seguinte, não, se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Então, eu não vou me preocupar em socorrer ninguém, porque é uma questão de sobrevivência. E ele pega e larga o amigo dele com a criança. E esse outro, né, com a compaixão de ver a criança naquele estado, pega a criança no colo, coloca próximo dele, aquece aquela criança e começa, com toda a dificuldade que ele tem, vai e percorre até que ele acha uma outra aldeia. Chegando nessa outra aldeia, ele é recebido por aquela população, né? E aí o que ocorre? Ele é tratado, porque ele está muito debilitado, a criança também está muito debilitada, só que ele não sabe o que aconteceu com o amigo dele. Ele pergunta, e o meu amigo, o que ocorreu com ele? Olha, infelizmente o seu amigo não sobreviveu, mas você sobreviveu, e a criança também. Ele muito triste, né? Faz a pergunta para o médico que o atende, e aí o médico diz o seguinte, olha, o fato de você ter colocado a criança perto do seu coração, o seu coração com o coração dela, fez com que você
ajudasse aquela criança a sobreviver. Mas lembre-se do seguinte, aquela criança também fez com que você sobrevivesse. Porque o aquecimento dela ao seu coração te deu a energia necessária para que você chegasse à aldeia e pudesse continuar a sua vida. Então, olha só, meus irmãos, se a gente extrair um pouco dessa lição do que significa solidariedade, a solidariedade é esta troca. A solidariedade, ela não tem a ver com solidão. Muito pelo contrário, a solidariedade, ela tem a ver com solidez. Ou seja, tanto o homem quanto a criança deram um pouquinho da sua energia e solidificaram a sobrevivência daqueles dois, não é? E se a gente olhar bem, meus irmãos, a solidariedade, ela faz parte da vida. Se a gente compreender muito bem ela, a gente chega a essa conclusão. Por quê? Vamos lembrar, acho que uma frase que o Haroldo Dutra ele fala em suas palestras sobre o tema da solidariedade, ele diz o seguinte: sem solidariedade não haveria vida humana na Terra. Então, olha só, a solidariedade não é simplesmente o ato da caridade. A solidariedade é uma lei divina. A solidariedade é algo que Deus nos deu para que a gente possa compreender. Vamos pensar um pouquinho nisso? Como é que nós viemos ao mundo? Através da solidariedade da nossa mãe, que fornece o útero para que a gente possa ali ficar e ali nascer. Quando nós nascemos, diferente de alguns animais que já nascem, já andam e já vão atrás do próprio alimento, o ser humano não. Ele depende de alguém, ele depende de outro ser humano para ele se locomover, ele depende de outro ser humano para ele se alimentar. Ele depende de outro ser humano se ele chegar à fase adulta e a velhice lá na frente, ele certamente vai depender de corações para que possa cuidar dele. Então, a solidariedade faz parte da nossa vida, se nós pensarmos. E olhem só, que propósito tem Deus de mostrar para nós que a solidariedade não é simplesmente um ato, mas é uma lei divina da sobrevivência, da evolução, do progresso. Qual é o propósito? Por que Deus quis nos mostrar isso? Por que Ele quer nos mostrar isso? Isso é muito importante, porque deixa de ser simplesmente um ato e passa a ser parte da nossa natureza sermos solidários. E aí, meus irmãos, a gente encontra isso não só ao nascer, mas ao fim da nossa vida, mas nós encontramos durante o nosso percurso. Lembram daquela música do Almir Sater, né? Ando devagar porque eu já tive pressa, eu não vou cantar, fiquem tranquilos. Mas é uma letra bonita, mas tem uma frase que ele fala assim: estrada eu sou, estrada eu vou. Então, qual é o propósito, portanto, da solidariedade? É nos mostrar que muitas vezes eu preciso ter a humildade de que eu estou precisando pedir ajuda e em uma determinada hora eu estou apto a poder ajudar o próximo. Os próprios livros da Irmãce, se a gente pegar, a Irmãce do Fo é um espírito que escreve muito sobre a psicologia humana através de uma linguagem mais acessível, né? Então a gente tem lá os livros Escutando Sentimentos, Reforma Íntima Sem Martírio, fala muito da gente, né? Da nossa postura, da nossa condição, do nosso auto-amor, do nosso autodescobrimento. E numa das passagens do livro Escutando Sentimentos, ela diz o seguinte, através do médium que se chama Vanderlei Oliveira. Também são livros que a gente indica a leitura, tá, gente? Ela diz o seguinte: nós, como propósito de vida,
como Deus, o que Deus espera da gente? Qual é o propósito? Ao invés de eu dizer eu sei, ela sugere que nós transformemos o eu sei por eu sinto. Então, nós sentimos o propósito de Deus, nós sentimos o que Deus quer da gente. E o que Ele quer da gente? Primeiro, que nós compreendamos que nós vivemos em sociedade, que nós somos filhos do mesmo Pai, e principalmente a solidariedade, ele é um ato de sobrevivência. Como nós falamos, né, nesses vários exemplos que nós temos aqui, não só do início da nossa vida, mas ao final, mas e durante a nossa caminhada. Temos a oportunidade, muitas vezes, de socorrer um filho quando ele precisa. Isso é um ato de solidariedade. Nós temos também como socorrer um vizinho, mas o vizinho também pode me socorrer. Quando eu me junto aos familiares e de repente eu preciso da ajuda, da mão estendida, isso é um ato também de solidariedade, de humildade. Quando eu reconheço que naquele momento eu preciso ser cuidado. E quando eu reconheço que as minhas forças podem ajudar o próximo. E, gente, assim, e não é com questões materiais que nós estamos falando, né? A Joana de Ângeles, ela diz assim, ser solidário não é dar presente, é estar presente. Muitas vezes a gente nem sabe o que fazer, não é mesmo? Mas só o ato da gente estar próximo daquela pessoa, dizer que a gente apoia, dizer que a gente está com ela nas dificuldades, que a gente pode ajudar em todas as medidas que ela precisar, em que ela vai passar por muitas dificuldades, muitas vezes, às vezes uma doença que ela tem que encarar um tratamento longo, né? Às vezes a gente acha que não tem muito o que fazer, porque não somos médicos, talvez, ou não temos, mas o fato da gente estar perto, o fato da gente dizer o seguinte, olha, conte com o meu amor, conte com o meu abraço. Isso já é um ato de solidariedade. E muitas vezes, por onde a gente começa? Nós falamos do cotidiano, né? Então, ser solidário não é um ato de caridade, faz parte da lei humana. A gente só consegue sobreviver, nascer, poder comer, se desenvolver e caminhar pela vida se encontrarmos corações que nos apoiem. E que esses mesmos corações vão precisar da gente também. Por onde a gente começa, talvez? Aqui vai uma reflexão, né, gente? Por exemplo, nós temos o trabalho voluntário, não é? Às vezes nós temos a nossa comunidade para poder ajudar, mas nós também temos uma outra comunidade que a gente pode ajudar. O próprio Leon Denis, que também é um escritor famoso, que escreve muito sobre o espiritismo, né? Ele tem um livro chamado O Grande Enigma, em que ele cita, ele faz uma projeção do futuro, tá? Ele diz assim, talvez hoje nós não saibamos o que é ser solidário, mas lá na frente, quando passarmos por diversas vidas, né, sucessivas, reencarnatórias, nós vamos compreender que todos fazemos parte de uma grande família. E o fato de eu ajudar e ser ajudado, eu estou ajudando a humanidade a ser melhor. E quando a gente fala da humanidade ser melhor, nós não estamos falando de recursos financeiros, né? Nós estamos falando aí a humanidade ser melhor em suas virtudes, né? Meus irmãos, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, quando a gente fala das famílias, quando a gente fala dos nossos atos, quando a gente fala de estar presente, não é? Quando a gente fala principalmente da nossa condição hoje espiritual, a pergunta 766 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara para a gente. Ela diz assim, nós devemos viver em sociedade? Sim. Só conseguimos viver em sociedade. É a única forma que nós temos de evoluir. Por quê? Cada um de nós está num estágio.
está progredindo de uma forma. E eu muitas vezes preciso da qualidade do outro para que eu possa também evoluir espiritualmente. Nós falamos até agora há pouco tempo sobre o trabalho voluntário, né? Então, o povo brasileiro, o Brasil, especificamente em pesquisas, eu vou falar um pouquinho das pesquisas, de alguns dados que nós temos sobre o trabalho voluntário. O Brasil é um país que tem muito voluntário. Às vezes nós nos deparamos com os noticiários só com notícia ruim, né? Só falando de tragédia, porque isso dá ibope, isso dá... Mas nós não podemos esquecer dos atos que as outras pessoas fazem de fraternidade ao próximo. Nós temos muita história. A pesquisa que a Datafolha fez recentemente, só para a gente ter uma ideia, tá? Nos diz que, principalmente entre os jovens, a solidariedade aumentou bastante. Ela triplicou. Ou seja, nós temos muito mais jovens hoje fazendo trabalhos de ajuda ao próximo. E perguntado a esses jovens qual é o seu objetivo, porque lembram que nós falamos no começo? A ajuda não pode ser com interesse próprio, não é? Tem que ser de uma forma desinteressada e de uma forma despretensiosa. E esses jovens, a maioria deles, fala assim, não, a gente ajuda porque a gente quer ver o outro bem. Né? E mais ainda, esses mesmos jovens, que nós já triplicamos a quantidade de jovens que fazem trabalho voluntário, 74% deles estão fazendo mais trabalhos ainda. Se nós formos às universidades, por exemplo, aí eu vou falar um pouquinho da nossa instituição, que eu acho que é importante, né? A IAN. Nós temos muitos jovens que nos procuram porque dizem que precisam fazer o trabalho voluntário. Eles precisam entender o que acontece com o próximo. Eles estão se disponibilizando a fazer isso. E são jovens universitários, né? A gente até sabe, por exemplo, que as próprias universidades estão colocando em seu currículo que os alunos, para que eles possam se formar, eles têm que fazer algum trabalho que seja voluntário. Mas tirando a obrigação, porque quando a gente conversa com eles, eles não falam de obrigação, eles falam de contentamento, eles falam de prazer, eles falam de trabalhar com alegria. E olhem só, meus irmãos, quando a gente traz a IAN é uma instituição que existe desde 1979, tá? Então nós estamos falando que em agosto agora ela vai completar os seus 46 anos de existência. E o que faz a IAN? A IAN é um trabalho comunitário, é um trabalho de solidariedade, é um trabalho de solidez de várias partes da nossa sociedade. Por quê? A IAN é composta de quem? De funcionários, né? Nós temos ali mais de 100 funcionários, nós temos mais de 200 voluntários. E para quem? Para atender quem? Não é atender a criança pobre, não é isso, tá? Mas nós atendemos crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade hoje na nossa sociedade, ela não é só financeira. Ela pode ser comportamental, ela pode ser de vícios também. E quando nós falamos de vício, nós não falamos só do vício da bebida, das drogas. Nós também falamos dos vícios dos jogos, falamos dos vícios também do celular, né, em que as crianças jogam ali também. Né? E aí nós estamos falando, meus irmãos, de cerca de 300, são mais de 300 crianças que nós atendemos, 330 para ser mais exato. Só que o grande trabalho da instituição não é só com as crianças, é com as famílias também. Então, quando nós juntamos as famílias ao trabalho social, porque não adianta você trabalhar a criança na educação e não trabalhar a família, não é? Porque muitas vezes a causa da vulnerabilidade está dentro de casa. Então, olha só, o trabalho voluntário também, como nós dissemos, é uma forma da gente preencher o nosso dia. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente sabe da nossa condição espiritual, não é?
Nós sabemos dos problemas que nós temos, sabemos das dificuldades, sabemos muitas vezes dos nossos sentimentos, mas o trabalho voluntário, o que ele faz com a gente? Ele direciona o nosso tempo, o nosso dia, as nossas tarefas para algo que seja bom para o próximo, mas também para nós. Lembra da história do coração do homem e a criança? É claro que aquele homem ajudou a criança, mas ele foi ajudado, porque ele também compreendeu o quê? Que a gente só constrói uma sociedade que seja mais justa através da ajuda mútua. Então, lembrem da pergunta ali no início? A solidariedade, ela está ao alcance de todos ou ela está ao alcance só de uma parte da sociedade? Não, ela está ao alcance de todos nós. Todos nós, se não temos o... E a gente não está falando que às vezes a doação, a ajuda material não seja importante. Claro que ela é, sem dúvida. Quem está com fome precisa comer, não é? Quem está sem casa precisa de um lugar para que ele possa se sentir mais protegido, mais confortável. Ninguém está dizendo que as questões materiais não são importantes, mas a ajuda ela é muito mais ampla do que isso. Então, solidariedade, meus irmãos, faz parte de todos, porque ele é uma lei divina, uma lei de sobrevivência e muito mais que isso, uma lei de evolução espiritual. Nós só vamos evoluir de verdade quando nós tivermos a nossa consciência, mais do que isso, quando nós sentirmos que a solidariedade é o principal caminho. Nós vamos terminar aqui a nossa conversa, porque em termos de assuntos assim sobre a solidariedade, a gente poderia aqui ficar falando horas, né? Mas principalmente, gente, quando nós começarmos a ver a solidariedade que alguém pratica, ela começa a nos contagiar. É impressionante, né? Talvez muitos de vocês tenham essa experiência um pouquinho. Puxa vida, eu vi aquela pessoa ajudando, eu fiquei tão feliz por ela nessa ajuda, e que quando eu começo a ajudar, a felicidade que isso nos traz. Por quê? Como nós viemos aqui para sermos felizes, né? Nós já dissemos isso em algumas circunstâncias, nós só conseguirmos ser felizes de fato. A gente não está falando daquela felicidade que é rápida, né? Aqueles pequenos relances de felicidade. A gente está falando em ser feliz de verdade. A gente só consegue ser feliz de verdade quando a gente consegue ajudar o próximo. Essa é a verdadeira felicidade. Porque Deus, como nosso Pai, né, assim como o Leon Denis refletiu, Ele quer que nós sejamos fraternos. E a única forma da gente ser fraterno é ajudarmos a nós mesmos, nós evoluirmos e ajudarmos o próximo, estendermos a mão para ele também. Nós temos aí uma grande oportunidade, sem dúvida, não é? Da gente refletir um pouquinho. Se esse não for o nosso momento, que nós pensamos, nós temos o dia muito atribulado, eu não tenho tempo. Será? Será que não é uma questão de organização? Será que não é uma questão de eu deixar um pouquinho a razão de lado e começar a sentir mais as coisas que ocorrem comigo? Será que não está na hora da gente prestar um pouquinho mais atenção na gente mesmo? E ver o potencial que todos nós temos aqui dentro? Porque, na verdade, o que importa é o amor ao próximo, gente. Entendeu? Precisamos nos amar, sem dúvida, nos fortalecer. Mas quando a gente ama o próximo, não tem erro, a gente é muito feliz. Esse é o caminho que Deus nos deu. Deus não veio aqui para nos castigar. Muitas vezes Ele coloca algumas situações para que a gente possa aprender com os equívocos, refletir sobre ele, sentir sobre ele, e a gente vai crescer com isso. Talvez a gente tenha uma boa história para contar, né? Eu vou pedir uma licença para vocês para que a gente termine a reflexão de hoje, falando de solidariedade, que nos traz sempre muita alegria, né, esse tema. Tem um livro, gente, que diz o seguinte, ele é do
Ele é do Espírito Emmanuel, André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. Ele diz que a gente precisa tomar um certo cuidado quando nós agimos de forma solidária. Aqui é uma atenção. A gente vai sair de hoje aqui com algo para a gente prestar atenção da forma como a gente se solidariza. Tá? Aí ele diz o seguinte, ó. Todos nós sonhamos com o império da fraternidade. Todos nós. Todos nós ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres humanos. Todos nós queremos isso. Na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Isso é para todos. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias, para contribuir de algum modo na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor, em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Então, cuidado para que quando nós façamos o bem ao próximo, a gente não espere honrarias. O bem ao próximo está nas pequenas ações, nos pequenos atos, na humildade. Tá bom? Meus queridos irmãos, muito obrigado, muita paz a todos e que possamos sair daqui com os corações fortalecidos e as nossas mentes de que Deus colocou essa sementinha dentro de nós que se chama solidariedade. Eu desejo a todos um feliz final de semana, uma boa Páscoa, que possamos renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Bom dia. Muito obrigada, Ricardo, pelas reflexões trazidas nesta manhã. Enquanto os nossos tarefeiros se organizam para se encaminhar na sala do passe, eu convido a todos novamente para se sentarem confortavelmente, para tranquilizar os corações, os pensamentos. E nesse momento de paz, nesse momento de silêncio, vamos nos conectar ao amor de Jesus, pedindo a Ele que atue em nossos corações, para que possamos nos tornar mais solidários, mais caridosos, mais tolerantes, vivenciando as suas lições nos nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que possamos nos tornar esta semente de amor e solidariedade onde quer que estejamos, fazendo bem ao próximo e a nós mesmos, para que possamos juntos fazer essa transição da Terra para um planeta de regeneração. Obrigada, Jesus, pela vida, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos. E vamos pedir a Ele que fique conosco em todos os momentos, nos guiando em todas as decisões, para que possamos ser iluminados por este amor, para continuarmos firmes nesta jornada de evolução, que nos leva cada vez mais próximo de Deus e de seu amor. Que assim seja, graças a Deus. E enquanto os tarefeiros se organizam, gostaria de passar para vocês três recadinhos que também são sobre solidariedade. Como a gente sempre diz, o Centro Espírita Obreiros do Senhor funciona todos os dias, feriados, emendas de feriados, com diversas tarefas, e uma delas acontece na terça-feira e ela se chama
Eu Bem. E o Eu Bem, ela acontece aqui no Obreiros, na terça-feira, das 19h30 às 21h15. E o Eu Bem, ele é um convite para quando a gente está se sentindo mais triste, às vezes até num quadro de depressão, ou quando a gente se sente um pouco mais aflito naquelas decisões que a gente tem que tomar na vida, ou na nossa própria rotina que às vezes nos engole. Então essa é uma tarefa muito acolhedora e que é um convite para que através dos valores espirituais a gente consiga ampliar os nossos olhares, né, para esse sentido da nossa vida. Então, é uma tarefa muito carinhosa também, com uma equipe muito acolhedora. Então, sintam-se à vontade para também estarem aqui às terças-feiras, às 19h30. Nosso outro recadinho é sobre a nossa palestra da semana que vem, que vai ser uma palestra musical, a música como ferramenta de vibração e sintonia. Para a gente ver como é importante, né? Essa música, como ela também nos acolhe nesses momentos e também nos eleva a outras esferas, né, mais próximas do amor de Deus. E o nosso último recadinho é para falar sobre a nossa tarefa da Porta de Fabiano, que acontece também lá na IAN, todos os dias. Natal, Ano Novo, feriados, uma equipe muito acolhedora com as pessoas que, infelizmente, se encontram em situação de exclusão social, né? Pessoas que estão passando por rompimento de laços familiares, dificuldades no mercado de trabalho e que, infelizmente, até por motivos de vícios, né, em drogas, em bebidas, se encontram nessa situação.